Olá, querido estudante, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de História. Seja bem-vindo, eu sou a professora Yasmin e você que está aí se preparando para o Enem, né? Seja você estudante ou ex-estudante, seja bem-vindo também. Se você perdeu as outras aulas, acesse o portal e vamos agora continuar falando da história do Brasil colônia, só que dessa vez vamos falar da crise que levou ao término desse período. Vamos lá? Então, a crise colonial ou a crise do Brasil colônia, né, vai ser causada por vários fatores. Na aula passada, né, nós vimos os ciclos econômicos, ciclos do açúcar, ciclo do ouro, mas as coisas elas vão começar a desandar aqui para a colônia na época em que a Europa vai começar a se industrializar. Então, a Europa está vivenciando uma outra fase econômica e o Brasil ainda está trabalhando ali com a agricultura, né? A industrialização europeia vai gerar, consequentemente, o trabalho assalariado, uma vez que escravidão e indústria não combinam. Então, vai ser, digamos que, um efeito da industrialização a abolição da escravidão, né? Mas calma lá, que a abolição vai ficar para uma outra aula, tá? A escravidão, então, ela vai se tornar obsoleta. E nos países europeus, no caso, nas colônias europeias na África, na Ásia, a ideia da escravidão ela vai ficando de lado. E o trabalho livre, na Europa, vai passar a ser assalariado, certo? Isso tudo é modernidade, né, gente? O Brasil ainda vive uma fase colonial. Então, nós vamos ter a chegada das ideias iluministas para que no Brasil, para que na nossa região que antes era colônia, né, possa-se ter as ideias de independência. Então, essas ideias iluministas, que são ideias de liberdade, de igualdade, de justiça, a divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário, tudo isso vai chegar no Brasil e vai fazer com que uma galera aí deseje a emancipação do território e a declaração da independência, assim como estava acontecendo nas outras colônias da América, como o Haiti, o México, né, e outros vizinhos nossos. Então, você se lembra que o Napoleão Bonaparte estabeleceu o bloqueio continental e provocou a fuga da família real ao Brasil? Se você não lembra, não se preocupe, nós vamos relembrar isso em uma outra aula, certo? E as revoltas, né, que é o nosso último tópico aí, as revoltas e os movimentos emancipacionistas. Na aula anterior, nós falamos sobre as revoltas nativistas, aquelas revoltas que não tinham um caráter de emancipação. Elas brigavam por questões próprias, como o aumento dos impostos, como o monopólio comercial. Não havia uma unidade, não havia uma união entre os movimentos. Cada um era por si, né? Agora, nós vamos ter alguns movimentos que vão desejar a emancipação da colônia e a independência dela. Nós vamos trabalhar com essas revoltas nessa aula, tá? Então, vamos lá afinar o nosso conhecimento sobre as revoltas separatistas. Uma revolta separatista, ela é um movimento que contesta amplamente o sistema colonial e propõe o rompimento dessa colônia com a metrópole, a sua emancipação. E nós temos 3 movimentos importantíssimos e principais aí no Brasil colônia. Um deles é a Inconfidência Mineira, que você deve se lembrar, né? Que tem como um principal ícone o Tiradentes. A Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que nós vamos conhecer hoje. Observe que as revoltas emancipacionistas não tinham um caráter de libertação nacional, né, mas sim regional. Eles queriam que a diminuição do jugo europeu acontecesse, mas eles ainda não tinham aquela ideia de tornar a colônia um país hegemônico, né? Tinha a ideia de se libertar dos portugueses, né? Essa ideia ela vai sendo aprimorada ao longo do tempo. Certo.
Então, conforme os movimentos eles forem acontecendo, muitas coisas vão começar a mudar na colônia, levando à independência do Brasil lá em 1822, certo? Vamos agora falar sobre a Inconfidência Mineira. Essa Inconfidência, né, esse movimento aconteceu em 1789. Lembrando que não foi uma revolução, porque ela não deu certo. Ela não deu frutos, certo? Ela falhou, porque houve uma traição. E ela não chegou a acontecer. Então, ela é uma inconfidência, um movimento rebelde. O que eles queriam? Independência e o fim da colonização, principalmente na região deles. A proclamação do regime republicano, liberdade de comércio, liberdade de produzir manufaturas. Vou explicar essa parte. Graças ao ciclo do ouro e ao crescimento do comércio interno, o Brasil ele começa a mostrar que não precisa de Portugal. E isso vai deixar os portugueses, né, principalmente o rei, no caso a rainha, que era a Rainha Maria nessa época, preocupada. Então ela vai proibir a manufatura para manter o monopólio dos brasileiros com relação a Portugal, ou seja, para manter o pacto colonial, tá? E queriam também perdão das dívidas com Portugal. Não quer nada, né? Perdão das dívidas. Mas, enfim, eu ainda não falei quem eram os inconfidentes. Calma! Os inconfidentes mineiros eram, em sua maioria, membros da elite, tá? Eles eram os mineiros. Eles eram os membros da elite. O que eles não queriam? Eles não queriam o fim da escravidão. Não é que eles abominavam, eles não se preocupavam com isso, né? Eles eram membros da elite. Eles não queriam altos impostos, como o quinto. Eles não queriam os portugueses nos cargos administrativos da colônia e não queriam a falta de liberdade de expressão que eles vivenciaram, fora o monopólio dos produtos, né, do Pacto Colonial. Então, os mineiros, a Inconfidência Mineira em si, vai ser um movimento que vai ser traído, né? Então, esse movimento ele não vai chegar a acontecer. Esses inconfidentes, né, foram traídos por um rapaz que também era um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, né? E o movimento, gente, ele estava marcado para ser no dia da cobrança da derrama, aquele imposto, né, de 1.500 quilos de ouro que nós vimos na aula passada. Então, o plano era que a revolta acontecesse nesse dia lá em Ouro Preto, mas como eles foram traídos, né, o governo ficou sabendo, o movimento não aconteceu. Os líderes foram perseguidos, presos, foram julgados, mas somente um deles foi condenado à morte, que foi justamente o Joaquim José da Silva Xavier, ou o famoso Tiradentes, como você está vendo aí na imagem, né? Lembre-se, Tiradentes, ele não tinha barba grande, nem cabelo grande, né? Foi uma construção da imagem dele que foi feita depois, lá na Proclamação da República, que nós também vamos estudar em uma outra aula, certo? Tiradentes, ele também não era membro da elite. Ele era um alferes da cavalaria, ou seja, ele era um soldado. Por isso ele não tinha cabelo e barba longa, né, minha gente? Bom, então, por serem mineradores, fazendeiros, padres, burocratas, intelectuais, eles não eram julgados da mesma forma, porque a coroa ia ter problemas, né, se fosse mexer com essa galera da elite. Julgaram e condenaram, então, a única pessoa que era de origem pobre, né, o Tiradentes. E dele fizeram um esquartejamento e digamos que um teatro, né, para que as pessoas tivessem medo da coroa. Esse espetáculo, né, é retratado em muitas imagens e é relembrado, né, nos livros que nós estudamos durante todo o nosso trajeto educacional. Vamos falar sobre um outro movimento, que é a Conjuração Baiana, né? Pode ser que você não lembre dele, porque ele não é tão famoso como a Inconfidência Mineira. Ao contrário da Inconfidência Mineira, a Baiana foi sim um movimento popular. Contou sim com a participação de pessoas pobres e de pessoas negras, escravos e ex-escravos. Aconteceu em 1798, logo que a capital mudou de Salvador para o Rio de Janeiro, né? E deixou Salvador numa situação de decadência, de abandono. Começaram a surgir, então, muitos movimentos rebeldes de escravos
E aconteceu um movimento muito famoso lá no Haiti, alguns anos antes, que foi de escravos e que levou à libertação do Haiti. Então, isso inspirou também um pouquinho esse movimento. A galera lutava contra o domínio português sobre o Brasil. Acontecia que a Bahia também estava passando por uma situação de fome, né? Os produtos eram muito caros e a maior parte do espaço disponível era usado para plantio de cana, o que não dava espaço, então, para o plantio de subsistência. E a ideia da Revolução Francesa, as ideias iluministas, né, que vão chegar no Brasil e vão influenciar a luta pela abolição também. Ou seja, a escravidão e a crise social e econômica na Bahia foram os dois principais fatores. Um detalhe, a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates. Por quê? Por conta da profissão desses primeiros líderes do movimento, que eram alfaiates. Essa revolta, gente, por ter sido uma revolta mais popular e menos elitista, contar com a participação de pessoas mais humildes e até de pessoas escravizadas e ex-escravizadas, vai ter uma punição diferente da mineira, que era de pessoas de elite, de pessoas brancas. A punição ela é muito mais severa para aqueles que eram considerados líderes da Revolução Baiana, né? Do movimento baiano. Os rebeldes, eles queriam a independência e o fim da colonização, um regime mais republicano, igualdade racial, fim da escravidão, liberdade de comércio. Não queriam o poder da Igreja Católica, que não permitia que eles professassem as suas religiões, e pretendiam criar uma igreja na Bahia para que eles pudessem professar a sua própria fé. Lembrando que alguns professavam religiões de matriz africana e outros eram muçulmanos. Então a revolta acaba em 1799, com a prisão de 4 de seus líderes, como você está vendo aí na tela, né? E o enforcamento e esquartejamento dos mesmos. Essa revolta também foi chamada de Revolta dos Búzios, devido à ligação deles com as religiões de matriz africana, tá? E agora que a gente conheceu esses dois movimentos, que a gente lembrou desses dois movimentos, né? E também dessa crise, vamos testar o nosso conhecimento. Enem 2016. Então, vamos falar aqui logo de cara, já sabemos que é uma questão sobre a Conjuração Baiana, né? O que ocorreu na Bahia em 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é o que o projeto que lhes era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso. A palavra luso, gente, significa português, tá? Então, Portugal aqui é um império, sim, porque dominava outras regiões, tá? Dominava a África, dominava a América, né? Então, tá certo. Império Luso é o Império Português. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, na sedição, né, que é o movimento, avançou sobre a sua decorrência. Então, ele está falando aqui claramente desse movimento e os motivos pelo qual ele não deu certo e também os motivos que fazem com que ele seja diferente da Inconfidência Mineira. Pelo que a gente viu até agora, antes das alternativas, quais eram as diferenças principais entre os dois movimentos que você se recorda? A principal diferença entre os dois movimentos era justamente a questão da abolição da escravidão. O movimento mineiro não lutava por isso, não era o seu objetivo. O objetivo deles era outro, era acabar com a exploração colonial e acabar com os impostos abusivos sobre a exploração do ouro, que afetava diretamente essa galera, né? Essa população. Já o movimento baiano, de 1798, e a Conjuração Baiana, tinha como um dos seus objetivos principais a abolição da escravidão. Você viu como essas questões que são de interpretação de texto, elas nos ajudam bastante? Então, fique sempre atento às questões de história, às questões de ciências humanas como um todo, que esses textos motivadores, eles sempre dão as deixas, as dicas de quais são as alternativas. Você deve ter observado aí na leitura das alternativas que algumas delas são bem absurdas, né? E não tem nada a ver com o texto. Então, é aí que você vai se agarrar. Por exemplo, a letra A vai falar sobre a eliminação da hierarquia militar.
Ninguém está falando de hierarquia militar no texto e ninguém lutava por isso. Acabar com a hierarquia militar basicamente seria acabar com a ordem militar, acabar com o exército, né? Lembre-se que nessa época não existia polícias, só existia o exército da coroa. A letra C está falando em anular o domínio metropolitano. Gente, as cidades mal começaram a existir, nem era metrópole. Como é que eles iam eliminar ainda, né? E se ele estivesse referindo aqui ao domínio dos portugueses sobre o Brasil, estaria até certo, né? Mas não era necessariamente isso o que a questão C estava querendo dizer. A letra D, que fala suprimir as propriedades fundiárias, não bate com os objetivos de Minas Gerais. Afinal, eles eram os proprietários de terra. Como que eles iriam lutar pelo fim da propriedade fundiária, dos latifúndios? A letra E fala em extinguir o absolutismo. Em momento nenhum desse texto, alguém falou aqui de absolutismo, né? Então, nós temos os distratores, que são aquelas questões que deixam a gente em dúvida, que é o caso da letra C, e temos o gabarito, que é a questão correta, que é a letra B, abolir a escravidão africana. Esses movimentos, eles buscavam muitas coisas em comum, como a liberdade de expressão, os ideais de igualdade social e justiça, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, igualzinho estava sendo na Europa, o fim do monopólio de comércio e o fim do jugo europeu. Mas uma coisa que eles não tinham em comum era a luta social, né? Então, um buscava abolição e o outro sequer mencionou. Lembre-se também que na Inconfidência Mineira, o objetivo por trás do fim da colonização ou da emancipação da colônia não era para trazer uma democracia plena para que todos participem, e sim para que esses membros da elite estivessem no poder, para que eles agora exerçam o papel do domínio político do país. Assim como estava acontecendo na Europa, onde a burguesia vai ocupar o lugar que antes era ocupado pelos monarcas, certo? Então podemos dizer sim, em Inconfidência Mineira, é um movimento de elite, um movimento burguês, porque eles eram os burgueses da nossa colônia, certo? Então, meus queridos, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você perdeu essa aula, se você perdeu o início dessa aula, se você perdeu as outras aulas, é só acessar os portais, né, os nossos canais que estão aí na sua tela, os sites, né, o nosso canal no YouTube, e você pode assistir todas elas de novo, tomando nota, né, com muita calma. Bons estudos para você e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!